Olá, hoje nós teremos o evento Impacto da Inteligência Artificial na Pesquisa em Ciências Naturais com o professor Guilherme Menegon Arantes. Esse evento faz parte do ciclo de seminários Inteligência Artificial e Geração de Conhecimento, questões epistemológicas, ontológicas e científicas. Esse ciclo de seminários é proposto pela organização Understanding Artificial Intelligence, ou UAI, como nós a chamamos, que faz parte do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. O UAI é coordenado pela professora Veridiana Domingos Cordeiro, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Eu sou o João Cortese, do Instituto de Biociências. Nós, então, estamos muito felizes em receber o professor Guilherme Menegon Arantes. Ele possui bacharelado em Química, doutorado em Bioquímica e livre docência, obtidos no Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Fez pós-doutorado no Department of Chemistry da University of Warwick, no Reino Unido. É professor associado no Departamento de Bioquímica da USP, onde atua como docente desde 2010. É pesquisador sabático no Instituto de Estudos Avançados da USP e atualmente professor visitante no Massachusetts Institute of Technology, o MIT, nos Estados Unidos. As linhas de pesquisa do professor Guilherme Menegon Arantes são primordialmente interdisciplinares, englobando desde química quântica e computacional até biologia estrutural, biofísica, bioinformática e inteligência artificial. O professor Guilherme atua no desenvolvimento e na aplicação de metodologias teóricas avançadas e usa simulação computacional para desvendar mecanismos moleculares fundamentais. Guilherme, será que você poderia nos apresentar uma visão inicial sobre o uso de inteligência artificial na pesquisa em ciências naturais na atualidade? Oi, João, obrigado pela apresentação, pelo convite. Eu vou fazer uma projeção aqui de um slide que eu gosto de usar para nortear um pouco essa introdução. Antes de falar especificamente de inteligência artificial, que eu acho que é esse tema principal da nossa conversa, eu quero falar um pouquinho sobre a ideia, né, de teoria e observação em ciência, né, no conhecimento científico. Então, são conceitos aqui epistemológicos e que eu acho que norteiam bastante como que eu faço pesquisa e acho que ajuda também a essa discussão que a gente vai ter sobre inteligência artificial, né, a colocar isso num contexto um pouco maior. Então, eu acho que, assim, historicamente, né, desde do que a gente conhece aí da evolução da história da ciência, a gente sempre teve uma observação, né, de um fenômeno natural, muitas vezes uma medida, né, que dá um dado observado, e uma tentativa de se explicar esse fenômeno natural pela construção de modelos, né? Então, eu estou mostrando aqui um slide ou um gráfico tirado de um livro do pesquisador francês chamado Conrad Hinsen, mas é um conceito bastante difundido e usado aqui por pesquisadores, né? E eu acho que esse desenho aqui, ele mostra essa questão que eu falei, do fenômeno natural, tem um modelo, onde a gente tenta, esse modelo muitas vezes é baseado em leis da física, ou algumas vezes em algum tipo de estrutura interna, né, ou alguma, digamos, gramática que pode se esperar que os fenômenos naturais tenham. Esse modelo, ele pode gerar algum tipo de insight, né, alguma ideia sobre qual é a estrutura interna da natureza. No meu campo, por exemplo, qual é a estrutura interna das moléculas, né, das biomoléculas, e isso pode levar a aplicações, né, onde esse modelo pode ser usado para explicar ou para dar insights em outros fenômenos relacionados aqui. E eu acho que ao mesmo tempo, esse braço aqui, onde a gente tem as medidas, onde tem as observações dos fenômenos naturais, isso permite-se fazer comparações com os modelos, né? Essas comparações permitem um refinamento do modelo. O modelo ele tem que ser capaz de explicar os dados observados, né? E ele tem que ser capaz de também prever novos dados, né? Ou prever dados que não sejam exatamente aqueles que já foram observados, mas em situações semelhantes, ou, de novo, indo para o meu campo, moléculas semelhantes.
entender o comportamento, né, desses fenômenos naturais usando os mesmos modelos. E conforme esses dados previstos e os modelos vão sendo aplicados para explicar os dados e os fenômenos naturais, isso gera, né, conforme essa comparação vai sendo bem sucedida, isso gera um trust, né, uma aceitação, uma confiança nesses modelos, nessa análise dessa estrutura interna, né, e o conjunto desses modelos é o que a gente pode chamar de teoria, né? E o conjunto aí dessas observações, dessas medidas, é o que a gente chama aí genericamente de dados, né? Então, eu acho esse tipo de esquema muito importante e muito útil para a gente analisar como é que o conhecimento científico é construído, né? Então, como é que a gente entra com simulação computacional e agora, eventualmente, inteligência artificial aqui, né? Então, simulação computacional apareceu aí com o advento dos computadores nos anos 50, talvez aí, né, já temos 75 anos aí de simulação computacional, e ela vem para permitir uma melhor conversa aí entre esses dois ramos aí, entre esses modelos, essa teoria e as observações, os dados, né? Então, simulação computacional nada mais é do que usar computadores para tentar imitar, né, o comportamento desses fenômenos naturais e para tentar interpretar fenômenos que sejam muito complexos, tá? Então, com a existência desses máquinas digitais, desses computadores, né, primeiro não digitais, depois os computadores digitais, uma quantidade de dados maior pode ser interpretado, ou equações físicas ou modelos mais complexos podem ser analisados, podem ser rodados, simulados, para se obter dados sintéticos, digamos assim, ou propriedades a partir dessas simulações, que podem ser usadas para comparar, para entender com os dados observados, né? Então, isso permitiu, né, a existência desses computadores, desses avanços tecnológicos, permitiram que uma maior conversa entre teoria e dados, né, usando esses métodos de simulação. Inteligência artificial nada mais é do que um avanço técnico, né, dentro dessa área de simulação computacional. De novo, eu estou falando de um ponto de vista de progresso científico dentro desse, digamos, conversa aí entre teoria e observação. Acho que é o nosso objetivo aqui dessa conversa, né? Então, nos últimos décadas, né, com a digitalização, com a crescente aquisição de dados, né, e dados aqui de várias fontes, né, mas principalmente quando se faz experimentos científicos usando equipamentos, então a gente tem equipamentos hoje em dia que conseguem adquirir uma quantidade muito grande de dados de uma forma bastante padronizada, né, que pode ser repetida muitas vezes, então há um acúmulo muito grande de dados, né, e esses dados podem ser digitalizados, podem ser guardados de formas que sejam facilmente acessadas, organizadas, né, e a internet é um exemplo desse tipo de ferramenta que permitiu uma disseminação muito grande de dados, e aqui não só dados científicos, mas, sei lá, textos, imagens, né, outros tipos de dados aí que foram armazenados, gerados e armazenados pela nossa sociedade ao longo das décadas, das últimas décadas. E a presença desses volumes de dados permitiram que essas ferramentas de inteligência artificial fossem usadas. Essas ferramentas, né, o que é um modelo de inteligência artificial? Tipicamente, é um mapeamento, né, entre uma dado de entrada e um resultado ou uma inferência que é feita, que permite fazer uma relação entre diferentes observações. Hoje em dia, né, nesses modelos
modelos de inteligência artificial usando principalmente redes neurais, que são modelos de muitos parâmetros, né, contém muitas vezes bilhões de parâmetros, são essas caixas pretas, onde a gente não sabe o que esses parâmetros significam, mas eles têm uma capacidade de fazer esse mapeamento muito grande. E isso permite, então, que conjuntos de dados muito complexos sejam analisados, né? Por isso que eu tenho dito que é uma evolução do que a gente usava de simulação computacional antes da inteligência artificial aparecer. E isso é bastante poderoso do ponto de vista preditivo, se consegue fazer mapeamentos sem entender uma relação, uma estrutura interna, né, sem se ter um entendimento teórico muito grande, mas se permite fazer esses mapeamentos de uma forma razoavelmente rápida, né, essas inferências são muitas vezes muito mais rápidas do que os modelos de simulação baseados em leis físicas, então permite ter novas relações de forma muito rápida, aqui, né, muito eficiente. E isso tem mudado muita coisa na produção do conhecimento científico. Aqui. Muito interessante, Guilherme. Bom, claro que a conversa abre muito aqui, né? Mas eu achei muito interessante, né? Hoje em dia a gente tende muito a ver a filosofia da ciência descrevendo a atividade das ciências naturais baseada no modelo como um intermediário entre a realidade, para falar assim, entre aspas, né? Entre os dados e uma representação, né? Então isso a gente sabe que a ciência natural sempre vai aprender uma parte do real, a gente tem que selecionar aspectos e qualquer modelo vai fazer isso. Você também falou de que esses modelos são iterativos, né? A gente vai tentar ir melhorando a nossa compreensão da realidade, do mundo, seja lá como a gente chamar, tentando ganhar cada vez mais detalhes ou mecanismos explicativos ou previsões razoáveis sobre o mundo. Uma das coisas, né, como você disse, a gente tem tido cada vez mais dados, previsões mais rápidas, o poder computacional, os algoritmos da inteligência artificial tem impressionado muito. E nisso eu queria trazer um pouco a questão das mudanças metodológicas que a gente está tendo na ciência e como que isso pode impactar a confiança. Isso a gente pode pensar até em políticas públicas de saúde, por exemplo. Hoje em dia, né, a gente sabe o que é um ensaio clínico randomizado, um estudo com teste de hipótese, ou o que é uma pesquisa exploratória. Por mais que a ciência seja multifacetada, complexa e incerta, a gente tem aí um mapeamento mais ou menos de tipos de metodologias científicas nas áreas das ciências naturais. O enorme poder computacional está trazendo muitas previsões com caixa preta, como você disse, que, claro, trazem uma série de benefícios, mas a gente está tendo que repensar muitas coisas. E uma delas me parece ser a própria metodologia científica, né? Acho que o que é um curso de... O termo está um pouco fora de moda, metodologia científica, né? Hoje em dia talvez a gente falasse de outro modo, mas enfim, hoje em dia a gente continua falando, né, de desenho experimental, estatística, inferência, como você vai tomar os seus dados, como que você vai processá-los. Queria te perguntar um pouco sobre isso. O advento da inteligência artificial nas ciências naturais estaria trazendo provocações ou mudanças metodológicas, principalmente em quais aspectos, Guilherme? Legal, João. Eu acho que o aspecto principal vem dessa ciência de dados, né? Então, antes, usando né, esse raciocínio, esses conceitos que eu apresentei na primeira fala, nesse desenho que eu mostrei, a gente tinha um conjunto menor de dados e todas as explicações, né, todos os modelos, eles tinham que ter uma base física, às vezes, né, ou estatística, enfim, eles tinham que ter uma base matemática, onde a gente tentava descrever o fenômeno, né, ou os dados, usando essa estrutura né, desses modelos, que tinham uma certa explicabilidade, que tinham uma certa base em conceitos anteriores aqui. No caso da inteligência artificial, há uma mudança muito clara aqui, onde se consegue fazer inferência, se consegue fazer previsões sem, basicamente, qualquer modelo físico, sem nenhuma estrutura interna, né? Onde apenas pelo alto conjunto de dados, os modelos de inteligência artificial, né? E agora eu uso modelo falando de inteligência artificial, né? Mas essa é uma palavra um pouco, às vezes,
confusa, porque ela pode ser usada em diferentes contextos, e ela tem diferentes significados, mas eu acho que eu vou acabar usando de uma forma um pouco discriminatória, que eu peço desculpas até, mas a gente usa modelo dentro de inteligência artificial, embora seja um modelo que a gente não tenha a mínima ideia o que tem lá dentro, né? Mas ele tem uma certa arquitetura que você pode definir da sua rede neural, mas depois ela é treinada, né? O que a gente diga no jargão, a rede neural aprende, né, a interpretar o dado ali, mas a gente não tem muito como acessar o que está ali dentro, né? Inclusive, isso é uma área de pesquisa dentro de inteligência artificial, e a gente pode falar disso um pouco mais para frente. Mas, como isso muda o panorama da produção do conhecimento científico, eu acho que muda um pouco o foco, né, para os dados, e tira tanto o foco das teorias, tira o foco um pouco do conhecimento prévio, dessa estrutura interna que a gente tem desenvolvido aí ao longo dos séculos, né? Acho que a física é o exemplo clássico desse desenvolvimento de teorias, né? Sempre a física embasou como que o mundo natural, as ciências naturais são entendidas aqui, né? Como que o mundo pode ser explicado e comportamentos podem ser previstos. Agora, há uma mudança muito grande, e é uma conjunção, né? Eu acho que é uma coisa, uma sinergia que aconteceu entre a abundância desses dados estarem presentes graças à digitalização que eu mencionei, e a emergência desses novos algoritmos, né, dessas redes neurais, que são capazes, usando computação de larga escala e tal, aprender, de novo, entre aspas, né, a fazer um ajuste, fazer um mapeamento entre dados ou características desses dados e previsões, inferências que podem ser feitas, né? Então, eu acho que isso é uma mudança grande, né? Mas ela não é uma revolução no sentido de uma coisa nova, porque simulações computacionais, que antes baseadas em física, já permitiam se fazer isso, já se permitia analisar dados e tentar explicá-los, né? Ou tentar fazer interrelações, ou tentar gerar dados sintéticos para poder comparar com as observações e permitir algum entendimento aqui. Então, é por isso até que eu quis apresentar um pouco esse slide inicial, porque eu vejo como uma evolução, né, como uma inteligência artificial, como uma evolução onde a gente vai ter que aprender a usar como uma ferramenta, né? Então, a inteligência artificial é mais uma ferramenta tecnológica, como a gente teve, sei lá, a internet, a gente teve o computador, a gente teve a calculadora, foram todas, né, revoluções tecnológicas que podem ser aplicadas, podem ser usadas como ferramentas dentro da pesquisa científica, dentro da nossa tentativa de entender a natureza, né? Então, eu acho que aqui o método científico não vai ter que ser radicalmente alterado, a gente só vai ter que aprender a usar essa nova ferramenta e aprender a extrair dessas previsões, dessas inferências que são feitas, o que a gente pode confiar, o que não, porque isso é muito comum, né? Então, todo mundo já viu aí esses modelos de, por exemplo, de linguagem, né? Grandes modelos de linguagem, os chat GPT da vida, eles muitas vezes alucinam. Então, eles criam um texto que aparentemente é coerente, né? Para uma pessoa lendo ali, ela vai achar, poxa, isso daqui que está falado faz sentido, mas a informação que está ali é totalmente inverídica, às vezes é uma besteira que está sendo dito, não existe, está errado, enfim. E essas alucinações são comuns, podem acontecer, e a gente tem que ter cuidado com isso. Mas isso já existia antes. Dentro da simulação, uma simulação podia te gerar um resultado, um conjunto numérico ali de dados sintéticos que não tem nenhuma relação com a realidade. E muitas vezes existem
artigos e artigos científicos que tentam descrever processos naturais usando essas simulações que têm vários furos, né? Então, a ciência mesmo assim não colapsou, e isso tem décadas já que é feito, e acho que se aprendeu a usar isso. Existem métricas e existem padrões para se usar dados de simulação, né, para se interpretar. Quando você vai fazer uma publicação, você tem que ter uma certa um rigor aqui, né, e acho que a gente vai ter que aprender a fazer a mesma coisa usando essas metodologias de inteligência artificial. Perfeito, Guilherme. Eu acho que quando a gente está falando aqui de inteligência artificial, queria depois que você confirmasse, vou trazer novas questões. A gente está falando principalmente de aprendizado de máquina, né? Se a gente compara, por exemplo, com a parte da inteligência artificial simbólica, talvez não tivesse uma diferença qualitativa, né? Sobretudo o aprendizado de máquina com correlações que avança com essa quantidade de dados. Quem sabe depois você poderia comentar um pouquinho. Mas, assim, achei muito interessante a questão. Será que é uma ruptura ou não, né? E, claro, assim, tecnicamente, não é, né? Como você estava dizendo. A gente só está tendo mais dados, mais poder de previsão. É que eu acho que, me parece, né, que a gente está num momento em que isso se tornou a capa do jornal a cada dia, que está todo mundo falando, porque parece que, do ponto de vista experiencial, chegou num nível em que está impactando bastante, né? Então, claro que é um contínuo, mas se a gente pensa aqui, por exemplo, no chat de Turing, né, um computador, né, um algoritmo poder se passar ou não por uma pessoa através de um chatbot, isso começou a ter pertinência cada vez mais para funções diversas. E aí nisso acho que tem sido impactado, tem nos impactado enquanto rupturas a gente sente como mudança qualitativa. É claro que não é uma mudança qualitativa, a máquina não é inteligente, não ganha liberdade, não é consciente, mas do nosso ponto de vista de relação com ela está entrando mais em jogo, né? Nesse sentido, ela substitui certas funções, e aí nisso você fala, né? Nisso é muito diferente, porque a gente deixa de ter uma ênfase na teoria e um novo foco nos dados, e a questão é como avaliar, né? Como ter novos padrões de confiança, porque a gente, claro, as ciências são plurais, as ciências não têm certeza sobre nada, né? As ciências naturais trabalham com probabilidade. O que a gente tinha era alguns padrões de avaliação de rigor metodológico. A gente precisa ter novos padrões de rigor. Em alguns casos a gente já tem, em outros acho que a gente está lidando com isso, né? Para não ser seduzido só por um poder preditivo, que às vezes talvez a gente não tenha controle sobre isso, né? Então, nisso que talvez possa ser sentido, talvez, como uma ruptura, né? Deixa eu E, fazer um comentário aqui, desculpa, claro. mas eu acho que tem essa questão que você falou agora no começo, dessa sua fala, sobre essa aproximação. Essa aproximação está sendo sentida porque essa tecnologia, ela chega no nosso dia a dia, né? Ela chega no nosso dia a dia desses chatbots, né? Da geração de imagens, né? Desses vídeos que são, não tem nada a ver com a pesquisa científica, né? São questões que estão próximas aqui, e também chegam próximos a coisas humanas, a linguagem, né, as imagens, né, como retratamos o mundo, né, a nossa representação do mundo e tal. Então, isso acho que tem questões filosóficas aqui, né, questões humanas aqui muito relevantes aqui, né. Então, quando eu estou falando muito de inteligência artificial, sim, é desse machine learning, é dessa nova inteligência artificial, das redes neurais, principalmente, que eu estou falando, né, dessas novas tecnologias aqui. E eu acho que, indo para o foco aqui, né, para o conhecimento científico, aí que eu acho que eu não vejo tanta ruptura assim, né, porque a gente tem esse passado já, né, de ter métodos computacionais já sendo usados há muito tempo aqui, né, então, nesse sentido, não tem tanta novidade assim, né, talvez tenha num dos tópicos, no sentido de substituir ou de automatizar algumas atividades que um cientista fazia, mas mesmo assim também não sei se vai ter, se vai ser tão revolucionário, pelo menos enquanto não tivermos uma superinteligência. Se é que isso vai chegar um dia, certamente ainda estamos longe de ter o que o pessoal chama a AGI, né, a Artificial General Intelligence, porque o que a gente tem hoje, esses modelos, ChatGPT, ou os agentes mais
mais novos que têm saído, eles são capazes de performar bem como um ser humano numa característica, numa função, num problema muito específico pelo qual eles foram treinados, né? Ainda não tem algo geral que é capaz de que, como um ser humano, fazer pintar um quadro, ter um insight científico, escrever um poema. Não existe nada assim. Essa AGI, essa General Intelligence Artificial, ela vai demorar ainda um pouco tempo para aparecer. E daí, para uma superinteligência, né, de ter alguma algoritmo, alguma máquina que seja capaz de fazer algo sobre-humano, acho que ainda está muito longe, né? Então, acho que a gente não precisa especular sobre isso, e isso, se algum dia chegar, a gente vê os impactos que isso vai ter sobre a ciência, né? Concordo, Guilherme. E a gente tem que tomar cuidado até com a nomenclatura, né? De inteligência artificial, como se tivesse uma inteligência em sentido É um forte péssimo aí. nome. E são técnicas, né? Mas assim, então, já que você falou sobre isso, pensando no dia de hoje, por mais que a inteligência artificial não seja consciente ou não seja uma inteligência artificial geral, tem coisas que puderam ser automatizadas. É daí que tem vindo todo o fascínio com essas ferramentas. Em particular, tem esses modelos Lab on a Loop, né? Então, tentando colocar agentes de inteligência artificial e robôs para fazerem um ciclo de hipótese, testes, explicação, uma nova hipótese, quer dizer, simular de algum modo o ciclo do laboratório. Eu queria te perguntar em que medida isso já poderia fazer uma etapa da atividade científica, sem entrar numa questão futurista, mas a gente sabe que tem um deslocamento do mundo do trabalho com a IA. Claro que a questão que ninguém sabe é quantas vagas vão ser terminadas, quantas vão ser criadas. A questão estrutural do mundo do trabalho é outra, não seria aqui. Mas pensando na atividade científica, qual que você acha que, e sim, está na beira de poder ser mais substituída ou auxiliada por IA? Quem que vai ter que mudar um pouco a função do que faz dentro de um laboratório de ciências naturais, biológicas? Perfeito, João. Eu acho que vai ser libertador e não né, substituinte. Porque esse exemplo que você deu de um lab num loop, né? Então, vou pegar aqui um exemplo típico de um laboratório de bioquímica, né? Na minha área de pesquisa. Um laboratório molhado, um laboratório de pesquisa experimental. Muitas vezes, o cientista, o aluno de pós-graduação, ele vai lá, ele tem um desenho experimental, né, ele tem um protocolo, onde ele vai seguindo as etapas, ele vai preparando as soluções, pipetando a amostra, preparando novas soluções, vai fazer uma medida, né, muitas vezes no equipamento, um espectrofotômetro, etc. Aí depois vai ter os resultados dessa medida, vai tentar interpretar e desenhar um novo experimento, um novo protocolo, e esse loop continua, né? O que essa automatização, muitas vezes regida aqui pela inteligência artificial, pode propor aqui nesse loop? São essas partes mais mecânicas e essas partes um pouco de repetição que estão baseadas num protocolo, né? Então, essa parte de preparar a solução, pipetar a solução, obter o dado, olhar ali o dado, né, codificar, fazer uma análise estatística do dado, né, eu diria que é a parte mecânica, a parte, entre aspas, chata, né, é a parte que requer braço e não mente. Tem uma hora que tem que se interpretar esses resultados, né, se interpretar de uma forma mais complexa, não de uma forma assim, deu certo, deu errado, né, uma forma um pouco, bom, qual é ou deu errado, por que é que deu errado, né, e daí propor uma mudança experimental, ou propor uma nova técnica para se analisar. Então, isso ainda vai ter espaço durante um bom tempo para o humano fazer, né, mas quando são tarefas razoavelmente padronizadas, onde uma resposta simples, né, um sim ou não, ou uma faixa de leitura, né, já dá um sinal útil, e você pode fazer isso numa quantidade muito grande, está aí a grande
vantagem da automatização, tanto da robótica quanto da inteligência artificial, poder analisar um conjunto muito grande de dados, né, e extrair daí, fazer uma inferência, isso sim, isso é bastante útil e bastante atual, né, mas não como eu falei, isso não vai substituir a parte de análise mais profunda, né, ou vai permitir, pelo contrário, por isso que eu falei libertadora, que ela vai permitir que o estudante de pós-graduação ou pesquisador deixe a parte mais braçal, mais manual do trabalho, mais mecânica, para a máquina fazer, e se debruce quando precisar pensar, quando precisar interpretar, quando precisar achar alternativa, quando precisar ter jogo de cintura, né? Quando precisar ter uma visão fora daquele protocolo. Né? Eu acho que essa é a capacidade humana. Né? A gente ainda está muito à frente das máquinas nesse sentido. Então, isso ainda não dá para automatizar. Mesmo quando você usa hoje em dia esses agentes, esses modelos de linguagem, né, eles podem te ajudar, porque eles têm uma capacidade de memorização muito grande. Né? Isso é a grande poder desses modelos de inteligência artificial baseados em modelos grandes de linguagem. Como o nome diz, né, o grande é porque tem um número imenso, bilhões de parâmetros. E aí, como esses parâmetros ficam superpostos, a capacidade de memorizar informações é astronômica. Isso é uma questão técnica aqui que a gente não precisa entrar, mas é o que é muito poderoso nesses métodos. Então, eles conseguem, a partir dessa capacidade de memorizar e achar padrões, achar correlações, ajudar muito em alguns, não vou chamar de raciocínio aqui, mas em aproximações, em correlações, em comparações de dados, mas tem limitados a fazer associações mais distintas aqui. Né? Então, acho que tem, inclusive, muita gente trabalhando em tentar expandir essas atenções, né, essas correlações em mais diferentes tipos de dados, diferentes formas de análise aqui, mas acho que ainda não temos máquinas capazes de fazer raciocínios propriamente dito, como a gente faz, né, como humanos. Perfeito. E aí eu acho que assim, uma consciência de como a IA funciona, pelo menos minimamente, me parece ser fundamental, né? Você falou assim, olha, talvez a etapa mais difícil da IA fazer por completo na pesquisa em ciências naturais é a parte de interpretação dos dados, por exemplo, né? Outro dia eu estava num evento com pós-graduandos e eles estavam falando, o que que a gente pode, em que etapa a gente vai poder usar, né? Eles estavam nessa discussão e eu achei que eles fossem perguntar assim, olha, para né, levantar correlações ou para padronizar a bibliografia e tal. E o pós-graduando falou assim, mas posso usar na interpretação dos dados? Eu fiquei pensando, puxa, talvez cada vez mais o orientador tenha que, inclusive, conversar com o orientando, né, a relação orientador-orientando é fundamental na área de pesquisa, sobre como, onde, de que modo, né, os modelos vão ser usados. Também queria te perguntar em relação a isso na área do ensino, Guilherme, porque é um clássico, se a gente pensa nas biológicas ou nas ciências naturais de modo geral, das pessoas terem que usar a estatística para análise dos seus experimentos. E a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes as pessoas têm uma má consciência metodológica do que a estatística vai fazer ali. Inclusive, às vezes, um experimento, ele está malfadado de partida porque o desenho experimental não é adequado. A pessoa fala assim, no final eu vou chamar o estatístico, ele faz as contas para mim. Mas você precisa ter toda uma questão metodológica de como desenhar o seu experimento para ver uma estatística que faça sentido com aquilo, né? É um ciclo completo entre o planejamento experimental e a análise estatística. Nesse sentido, eu entendo que né, muitas graduações em ciências naturais já tem lá uma disciplina de estatística no primeiro semestre. Talvez isso não funcione tão bem, mas pelo menos você tem ali uma intenção de pelo menos dar alguma consciência metodológica para as pessoas. Então, nesse sentido de educação, como que você acha, e mesmo de orientação, que é uma relação fundamental no mundo da pesquisa, como que você acha que o modo de uso interessante da IA vai poder ser transmitido? Quer dizer, você acha que é legal ter uma disciplina de introdução à IA para um curso de ciências naturais, workshops ou discussões mesmo dentro de um laboratório? O que você acha que é mais interessante para uma boa incorporação da IA no mundo da pesquisa?
principalmente para alguém, por exemplo, que esteja numa pós-graduação, ou mesmo para um excelente pesquisador em ciências naturais que tem uma consciência muito pobre em relação a como a IA funciona e teria mais risco de tomar, quer dizer, de não ter em conta que o que está sendo proposto ali é uma correlação e vai tomar aquilo como um modelo causal ou físico. Como que a gente pode trazer de modo interessante a consciência do uso da IA para o mundo da pesquisa em ciências naturais, né? Sim, é fundamental, né? Então, estatística, antes, sei lá, 20 anos atrás, já era fundamental, como você colocou, para fazer um bom desenho experimental, né? Então, eu já achava que estatística devia ser um curso obrigatório em todas né, as graduações de ciências naturais, e agora, nos últimos anos, com a explosão da quantidade de dados, né, e essa ciência de dados, nem devia existir esse nome ciências de dados, né, porque toda ciência é baseada em dados, né, então agora existe, digamos, uma ciência de larga escala de dados, né, talvez esse seja o nome melhor, mas estatística é absolutamente fundamental, né, então, os modelos de inteligência artificial são pura estatística. Então, se você não entende uma estatística básica, além de não conseguir desenhar um ensaio do experimento biológico, que não tem, por exemplo, nada a ver com inteligência artificial, você também não vai conseguir interpretar ou poder interagir muito bem com essas novas ferramentas de inteligência artificial. Então, voltando né, colocando, acho que um ponto final devia ser um requerimento da universidade, todos os cursos, né, de ciências, e aqui ciências sociais, né, ciências outras, né, não só as ciências naturais aqui, mas estatística é fundamental, né, e acho que isso devia ser trazido até para as etapas anteriores, né, para o ensino médio e o ensino fundamental, porque é que nem aritmética, né, é que nem operações matemáticas básicas, né, que a gente espera que as pessoas tenham. Alguns desses conceitos de estatística vão se tornar cada vez mais fundamentais aqui. Em relação como você colocou, a convivência do orientador, do orientando, com a inteligência artificial, com essas tecnologias, né? Acho que aqui, principalmente, os modelos de linguagem são importantes aqui. Eu acho que a transparência, principalmente nessa fase inicial, onde, né, a gente está começando a aprender como lidar com essas tecnologias, ela precisa ser muito clara, né? Os alunos precisam sempre dizer quando que usaram, como usaram, e acho que é um aprendizado conjunto aqui, né? Onde o orientador e o orientando devem continuar, devem conversar com o outro, né? Explicar como que fez, como que usou. Um dos usos muito comuns desses novos modelos de linguagem, de grandes modelos de linguagem, é para gerar código de computador, né? E eles são incríveis, são muito bons para usar, para fazer isso. Eu uso a capacidade de... Eu sei programar um pouco, né? Não sou nenhum guru de programação, mas o tipo de código e a rapidez e a eficiência e poder entender o código, poder achar erros no código, que se consegue fazer com esses novos modelos, é impressionante, né? Então, é libertador, acho que tem a ver com o que eu estava falando antes, né? Então, por exemplo, um pesquisador em química, ou em biologia, ou em física mesmo, quando ele quer fazer alguma análise, fazer algum experimento que precisa de um código de computador, muitas vezes isso era metade do doutorado do cara para ele escrever esse código de computador. Hoje em dia você consegue fazer em algum tempo, ordens de magnitude muito menor. Então isso é libertador para o aluno, para o pesquisador, poder se debruçar de fato sobre o entendimento, né, sobre a estrutura interna ali, né? Então, de novo, eu acho que o orientador e o aluno tem que poder dialogar sobre isso, sobre essas ferramentas, como que usar essas ferramentas, e, bom, e aí, como é que a gente pode cercar os possíveis erros que essa ferramenta introduz, os possíveis vieses,
como que podemos usar isso de uma forma produtiva para a nossa pesquisa, né? Então, são ferramentas que vão ser usadas cada vez mais, né? Então, como que a gente usa elas de uma forma correta aqui, né? Então, essa conversa precisa ser feita e eu sou absolutamente contrário a qualquer tipo de banimento, de proibição, de uso dessas ferramentas para ensino e para pesquisa. Né? Eu estou, que, como você mencionou no começo, fazendo um período sabático aqui no MIT, e estou aprendendo muitas coisas novas. Então, estou usando muito, meu navegador aqui tem sempre aberto o ChatGPT, o Claude, o Gemini, o Deepfish, o DeepSeek. Eu uso todos eles, às vezes pergunto a mesma coisa para vários deles, comparo, né, as respostas aqui, mas tem sido um colega, né, um parceiro para aprender. E se eu fico imaginando o que seria de mim 30 anos atrás, no meu doutorado, sei lá, né, 25 anos atrás, se eu tivesse essas ferramentas, porque elas são incríveis, é muito para você aprender, quando você está em dúvida com alguma coisa, você pergunta, né, você interage, sabendo que você não pode confiar, né? Se ele pegar e falar 2 mais 2 é 5, não, você tem que analisar e falar, não, isso está meio esquisito, deixa eu perguntar para outra, deixa eu ir atrás do livro, deixa eu comparar, mas te dá uma articulação, acho que essa é a palavra, né? Era como se você tivesse ao seu lado um professor especialista para trocar ideia, né? E assim como o professor às vezes podia falar alguma coisa incompleta, errada, né? Somos humanos, né? Com definição aqui. Esses modelos de linguagem também. Então, a gente tem que continuar vendo as coisas com um certo desconfiança aqui, né? Você está lendo o jornal, você abre a Folha de São Paulo, tem uma notícia lá, você tem que ter uma visão que o jornal tem um viés, tem uma linha editorial, tem interesses, né? A gente continua tendo esse cuidado, tem que aprender a ter esse cuidado do ponto de vista científico quando está usando uma ferramenta de inteligência artificial. E eu acho que a relação orientador-aluno, ela precisa dar esse ferramental aqui, essa capacidade de análise crítica, né? E eu acho que não podemos deixar de usar, temos que, veio para ficar, né? Isso vai crescer cada vez mais, então a gente precisa aprender a lidar com isso, ensinar os alunos. Eu não tenho uma receita pronta para dizer como que isso deve ser feito, acho que tem muita gente estudando isso, mas certamente não devemos deixar de aprender com essas metodologias, com essas técnicas de inteligência artificial. Ainda nessa parte que a gente pode dizer assim, talvez metodológica, Guilherme, um dos grandes desafios, por um lado, que tem sido evocado quando a gente usa esses modelos de machine learning, é a questão da explicabilidade. Quer dizer, a gente falou aqui, eles funcionam fazendo correlações com enormes quantidades de dados, e aí o que tem sido chamado de explicabilidade, enquanto contrário da caixa preta, é justamente a possibilidade ou não de que isso seja compreensível. E é compreensível, a gente não está fazendo aqui uma distinção entre o leigo e o expert. Eu não sei como é que funciona um celular, mas o engenheiro, né, quem produziu aquele artefato, pode explicar. Quando a gente fala de tantas camadas, por exemplo, no algoritmo de rede neural profunda, isso cognitivamente não é apreensível para nós, né? É uma questão da nossa finitude. E aí você pode muito bem perguntar para quem programou o algoritmo por que ele fez uma previsão ao invés de outra, por que ele fez uma classificação ao invés de outra, e a pessoa pode dizer, não sei. Isso tem sido chamado de caixa preta, e o reverso disso seria a explicabilidade, a capacidade de falar como um algoritmo funciona. Claro que isso em si, de compreender como um algoritmo funciona, isso em si é muito complexo. Tem gente que vai falar, olha, explicabilidade não é binária, é uma questão de graus, o que significa compreender, como que isso é comparável com a compreensão no caso humano. Tem milhares de questões aqui. Mas, de todo modo, o interessante é que parece ter aqui uma gangorra, né? Frequentemente, os algoritmos de aprendizado de máquina que têm maior performance, maior acurácia, são mais caixa preta, né? Eles, assim, eles têm mais dados e são mais caixa preta. Às vezes, se eu vou forçar um algoritmo completamente compreensível, ele vai ter uma performance inferior. Nisso, algumas pessoas viram até um papel ético, né? Será que eu tenho que demandar a explicabilidade de um algoritmo ou não?
Queria te perguntar como é que você vê aí o papel da explicabilidade na área da pesquisa e, em particular, quando que você acha que isso teria uma relevância ética e quando não, né? Claro. Bom, talvez a parte ética, começando pelo fim aqui da sua fala, eu não, talvez não tenha tantos elementos para falar. Certamente, quando a pesquisa científica envolver animais, seres humanos, sociedade, eu acho que esse ponto de vista ético, da explicabilidade e desses vieses, talvez escondidos dentro dos modelos de inteligência artificial, tem que ser analisados e levados em consideração, né? Mas dentro das ciências naturais e tal, eu vejo, como eu estou frisando aqui, a aplicação de métodos de inteligência artificial como uma ferramenta, né? E acho que até a gente pode falar um pouco de fora das ciências, né? Em engenharia, em medicina, né? Que são áreas da atividade humana onde se tem aplicações práticas muito claras aqui, né? Onde se quer fazer um uso, por exemplo, de um algoritmo de inteligência artificial para prever a resistência de um material, para dar uma previsão de, ou tentar chegar num diagnóstico médico, né, uma coisa desse tipo. E essas atividades, elas são, digamos, técnicas, onde não se tem um interesse de se explicar por que chegou naquele conclusão, né? Se quer chegar naquela conclusão rapidamente de uma forma confiável, tá? Aí, nesses casos, essa explicabilidade não é uma questão tão relevante, eu acho. Ela pode ser vista desse ponto ético, né, que você está colocando, mas colocando de lado esses problemas de vieses e de ética, a explicabilidade de um ponto de vista prático de aplicações, ela é menos relevante aqui, né? E aí acho que tem quando você está num ambiente de engenharia e de aplicações, as pessoas muito pouco prestam atenção para essa explicabilidade, né? Eu acho que essa explicabilidade, ela tem, a necessidade dessa explicabilidade, ela tem muito maior relevância do ponto de vista científico. Como eu estava falando lá no começo, a gente costuma, né, em ciência, analisar os dados comparando com teorias, comparando com modelos, aonde a gente tem uma estrutura interna, né, tem um conjunto lá de leis, de equações, etc., aonde tem uma relação aqui, e aí a gente busca explicar as observações usando esse conjunto interno, aí, esse conjunto de leis e de modelos. Os modelos de inteligência artificial, essas relações não estão claras. E, mesmo fazendo análises, né, nessas, por exemplo, redes neurais de muitas camadas que você mencionou, se consegue fazer alguns tipos de análises, tentar extrair o que aquela camada tem de informação, né? Então, posso dar exemplos depois, talvez, sobre essa minha área de pesquisa, né, em usar redes neurais para prever estrutura de proteínas, né? Então, muitas vezes a gente pode fazer análises dessas redes neurais, tentando ver que informação sobre a estrutura da proteína está presente em cada uma dessas camadas, né? E isso dá uma noção, dá um recorte do que aquela caixa preta está fazendo, mas não explica muita coisa. Não, por exemplo, permite extrair daí uma compreensão que humana, que é fácil ou pelo menos dentro dos cientistas, né, que falam a mesma língua, que entendem as mesmas leis e equações aí. Isso não aparece quando você tenta analisar essas caixas pretas, né? Os conceitos, essa estrutura interna dos modelos que a gente tenta usar para explicar a natureza, ela está muito fragmentada, ela está matematicamente embebida ali dentro dessas redes neurais e é pouca informação que a gente consegue tirar ali do ponto de vista explicativo, né? Você consegue
achar interrelações, achar padrões, né? Mas não é uma coisa que dá uma capacidade de interpretação, de raciocínio, de compreensão, né, em uma linguagem humana sobre o fenômeno que está sendo tratado. Isso eu acho que, e acho que talvez por isso que eu não, uma das outras razões, eu talvez já mencionei aqui, que não veja essas ferramentas de inteligência artificial como revolucionárias dentro da pesquisa científica, porque elas vão permitir, como ferramentas, se fazer coisas revolucionárias, mas como interpretação, como novas ideias, não, né? Porque tem essa dificuldade de se extrair significado, estrutura dentro dessas caixas pretas. Então, eu acho que quando a gente quer tirar significado, compreensão, se tem muitas limitações aqui, né? Agora, de novo, para tentar fechar essa minha fala, explicabilidade, eu acho que é um nome genérico, né? É um nome grande aqui, né? Então, tem componentes de entender os vieses, de se entender as possíveis falhas e aí tentar melhorar o modelo, né? E tem esse componente de significado, que eu acho que é um tanto limitado aqui, né? Enfim, tem diferentes facetas aqui. Perfeito. Não, eu perguntei sobre a ética, mas de fato acho que já dá um próximo videocast, assim, de tanto assunto que vem. Tem gente que vai distinguir entre aplicações e aplicações, né? Uma coisa é jogar xadrez e Go, no qual, assim, a explicabilidade é nula. Na medicina tem pessoas que se preocupam com o fato de ser caixa preta, eventualmente guardar algum viés para uma população, por exemplo, em função dos dados que você deu para o treinamento do algoritmo. Isso é mais ou menos consensual, né? Quer dizer, que isso seria problemático se acontecesse. A questão, quais categorias trazer, como lidar com isso, o que é um requisito ético ou não. Mas novamente, acho que eu trouxe assunto que vai até para um próximo evento, né? Eu queria te perguntar na sua área, Guilherme, você mencionou, né, que você trabalha com simulações, inclusive para tentar prever estrutura de proteínas. Como que a inteligência artificial, claro, você disse que vê isso num contínuo com simulação computacional, tal como já feita há várias décadas, mas como que nos últimos anos você vê aí novidades, alterações que têm movimentado a sua área de pesquisa em particular? Sobre, né, essas aplicações de inteligência artificial na minha área de pesquisa, né, em entender comportamento biomolecular, né? Então, foi e tem sido bastante importante, né? Então, o Prêmio Nobel de Química, o ano passado, foi justamente dado por desenvolvimentos que foram realizados, a grosso modo, nessa área, né? Então, metade do Prêmio Nobel foi dado para pesquisadores lá da DeepMind, né, daquela empresa comprada pela Google, que desenvolveu um algoritmo chamado AlphaFold, né, que é capaz de prever a estrutura tridimensional de proteínas, né? Então, proteínas são moléculas muito complexas, mas que orquestram aí, que são responsáveis por todo o comportamento celular e, portanto, pela vida. E prever a estrutura tridimensional das proteínas é muito relevante, porque a função da proteína é determinada pela sua estrutura tridimensional, né? A função da proteína, ela diz como que ela atua dentro da célula. Por exemplo, muitas doenças são causadas por disfunções, por problemas estruturais nas proteínas. Muitas das drogas, né, que a gente compra na farmácia e toma, são pequenas moléculas que vão interagir com essas proteínas. Portanto, entender como que acontece essa interação e como que essa estrutura das biomoléculas, das proteínas, é modulada, é fundamental para entender e manipular a vida, né? Então, esse era um grande problema. A gente consegue facilmente determinar a composição de uma proteína, mas não consegue, a partir dessa composição, falar qual é a estrutura tridimensional, e isso foi basicamente resolvido por um modelo de inteligência artificial, esse AlphaFold, que foi desenvolvido pelo pessoal da DeepMind, e eles ganharam metade do prêmio Nobel por esse avanço. E justamente a outra metade
foi dada por um outro pesquisador chamado David Baker, que usa essas ferramentas, desenvolveu também um pouco dessas ferramentas, mas é um cara que tem uma história muito mais longa, principalmente no desenho de proteínas, né? Ou seja, tentando usar conhecimento científico, seja ele baseado em física, seja ele baseado em dados com essas ferramentas de inteligência artificial, para desenhar novas proteínas, né? Como eu mencionei, as proteínas ali orquestram a vida. Se você consegue desenhar novas proteínas, você pode fazer novas funções e modular as funções das proteínas dentro da célula, né? Porque muitas dessas funções acontecem graças às interações entre múltiplas proteínas. Então, é um prêmio que foi dado para um trabalho que vai abrir muitas fronteiras. A gente vai ouvir falar muito ainda de desenho de biomoléculas, né? É uma área que foi capitaneada por esse pesquisador que ganhou o Nobel, está expandindo e usando essas ferramentas de inteligência artificial, mas ela não nasceu com essas ferramentas, ela já existia há muito tempo, e talvez o prêmio Nobel deveria ser, um outro prêmio Nobel deveria ter sido dado só para essa área, porque realmente será transformador para a biologia, para todas as ciências da vida, né? Estamos no começo disso. Então, em particular, o que essas ferramentas permitiram, né? Então, desde o começo da minha fala, existiam esses métodos de simulação, a gente consegue, usando teorias da física, descrever o comportamento molecular. Mas existem limitações aqui, né? Usando essas equações da física, a gente não consegue fazer simulações muito longas ou de sistemas moleculares muito grandes, né? Não dá para fazer uma simulação de uma célula completa, por exemplo, né? Mesmo com os maiores supercomputadores do mundo, é um conjunto de equações e de dados que precisam ser manipulados que não cabe, não consegue ser processado aqui. E mesmo que seja processado, não vai conseguir ser feito isso de uma forma eficiente, e não vamos conseguir obter dados sintéticos ou propriedades simuladas que poderiam tentar ser usadas para explicar a natureza. Por exemplo, muitos métodos de simulação foram usados para se tentar resolver aquele problema que eu mencionei, que é a partir da composição de uma proteína, achar a sua estrutura tridimensional. E não tinham sucesso muito grande de se fazer isso. Conseguiam em alguns casos, outros não, mas era limitado. E o que foi transformativo no caso do modelo AlphaFold, que eu mencionei antes, foi justamente permitir, num tempo computacional muito rápido, né, na ordem de segundos, minutos aqui, partir de uma composição de uma proteína e achar a sua estrutura tridimensional. O que tem de novo aqui? Se usa basicamente duas coisas. Se usa informação evolutiva, que, de novo, é dados, né? Então, com o grande desenvolvimento da genômica, do sequenciamento de genes que dão origem às sequências de proteínas, essa composição das proteínas, né? Isso aumentou muito nas últimas décadas, houve uma explosão dessa quantidade de dados, e a partir daí você consegue fazer uma análise estatística e ver relações ou coevoluções entre esses componentes das proteínas, e a partir daí tirar algumas restrições espaciais que podem ser usadas para determinar ou para diminuir o espaço conformacional que precisa ser pesquisado para se achar a estrutura da proteína. Então, é uma informação experimental, né, um dado aqui, e isso, dentro lá do modelo AlphaFold, ele é manipulado por uma rede neural, né, é um mapeamento que é feito, que é uma caixa preta. A gente não entende muito bem o que está fazendo ali, mas a gente usa, é bastante útil. E consegue, então, dessas informações de múltiplas sequências de proteínas, achar inter-relações entre elas. E aí tem uma segunda parte desse modelo AlphaFold, que, usando, de novo, dados agora das estruturas de proteínas já determinadas, então existe lá um banco de dados de estrutura de proteínas, tem lá 250 mil
estruturas depositadas, né, 255 mil, que foram obtidas ao longo de décadas de experimentos, né, muito conhecimento que foi acumulado e organizado, né, então é um ótimo exemplo do que eu estava falando no começo, dessa etapa, né, de digitalização e organização de dados, né, que a gente tem. Então, esses dois tipos de dados, né, biológicos aqui, né, tanto as composições das proteínas, quanto um conjunto de estruturas, é usado, e no caso aí as estruturas são usadas para treinar uma segunda rede neural, uma segunda parte do modelo AlphaFold, que usa as informações de coevolução obtidas pela primeira parte que eu mencionei antes, para gerar uma estrutura tridimensional, né? Isso foi, essas duas redes neurais são treinadas, né, são ajustadas usando dados que se conhece a resposta certa, né, que se conhece qual é a estrutura tridimensional a partir de uma sequência da proteína, e aí se consegue resolver esse problema, né, esse mapeamento de uma sequência para uma estrutura. Isso é uma ferramenta extremamente poderosa, porque agora você pode fazer isso rapidamente, em larga escala, né, se consegue agora ter uma estimativa razoavelmente confiável, ou que tenha uma métrica de confiabilidade, isso é muito poderoso, né, isso é uma coisa explicativa que esses modelos, como o AlphaFold, permitem, né, eles não só te dão um resultado, eles não te dão só uma inferência, eles, além disso, te dão uma métrica de quão confiável é aquela inferência. Isso é muito importante, né, isso tem a ver com a adoção dessas ferramentas, né, de simulação e de inferência que a gente tem que aprender a fazer, né, o quanto que a gente pode confiar nelas aqui, né? E aí, a partir disso, você pode obter informação biológica de um conjunto muito grande de moléculas, né, de organismos inteiros, ou de vários organismos, né? Então, do ponto de vista da pesquisa em biologia, ciências da vida em geral, vai ser bastante transformador poder usar essas ferramentas de inteligência artificial que têm capacidade de prever o comportamento ou a estrutura de biomoléculas. Existe uma série, acho que esse é um exemplo, né? Eu poderia falar vários outros, onde a gente às vezes tenta, por exemplo, combinar os métodos de simulação, as teorias da física, né, as leis e essa estrutura interna que a gente imagina que a matéria tenha, junto com ciências de dados, junto com conjuntos de dados, usando redes neurais para fazer essa ponte aqui. Existem uma gama de métodos que estão sendo desenvolvidos aqui, né, que vão ser importantes também para a pesquisa na área. Mas eu acho que talvez foge um pouco aqui do nosso assunto, e esse exemplo do AlphaFold, eu acho que é muito bom para ilustrar o que essa nova técnica tem permitido dentro da pesquisa científica. Legal, Guilherme. Só uma curiosidade, não sei se por acaso essa informação está disponível de algum modo. Você falou em 250 mil estruturas de proteína acumuladas ao longo de décadas aí de trabalho, né? Desde o AlphaFold e outras ferramentas, por acaso a gente tem ideia de, quer dizer, quantas estruturas de proteína já foram feitas para ter uma noção de mudança de velocidade nisso? Imagino que a gente não tenha isso, né? Mas se por Não, acaso tem sim, tem sim. Não há uma mudança significativa. O que há é que, porque o gargalo aqui, bom, então deixa eu explicar, tá? Melhor dizendo, não há uma mudança significativa na velocidade dessa solução de novas estruturas experimentais. A ferramenta, o AlphaFold, ele facilita também a interpretação do dado experimental e a construção do modelo tridimensional da estrutura dessa proteína. Mas esses experimentos de determinação de estrutura de proteínas, que é o que está lá, né, nesse banco de dados de proteínas, o que demora mais não é essa etapa, né? É a parte mais de bancada, de ter um experimento, purificar a proteína, enfim, conseguir condições experimentais ali no tubo de ensaio para obter os dados
né, que é o gargalo aqui, que é o limitante do processo. E isso não tem nada a ver com o AlphaFold, né? De novo, talvez, e são algumas outras ferramentas de inteligência artificial, podem ajudar aqui, assim como outras ferramentas tecnológicas também, poder usar a internet para pesquisar, poder fazer uma simulação computacional, também ajuda em diferentes etapas aqui, mas não será transformador para esse exemplo da aquisição de dados experimentais de estruturas de proteína, né? Facilita uma etapa que não é o gargalo. Então, a taxa de aumento de estruturas depositadas aí no PDB, que é fácil de acompanhar, não houve uma alteração significativa. É claro que agora existem bancos de dados de estruturas previstas pelo AlphaFold, né? E aí isso permite um outro tipo de pesquisa, né? Um outro tipo de investigação que não era possível antes de existir essas estruturas em larga escala, porque justamente o experimento é custoso, é demorado, é difícil de se fazer, e é isso que limitou, mesmo em décadas de pesquisa, você ter só 250 mil, né? A gente tem bilhões de proteínas aí em todos os seres vivos diferentes, né? Proteínas diferentes. Perfeito, Guilherme. Bom, queria te agradecer muito pelo seu tempo. Claro que é um assunto que continua indefinidamente. Imagino que se a gente continuar essa conversa publicamente daqui a 6 meses ou um ano, certamente novas coisas vão ter acontecido. Então, o papo não termina. Espero que seja a primeira conversa de várias. E a gente do AI queria te agradecer muito pela disponibilidade. Não sei se você tem alguma consideração final para deixar para quem está escutando. Acho que não, João, muito obrigado pelo convite, foi um prazer conversar contigo, acho muito importante a gente debater esses assuntos, acho que essas ferramentas vieram para ficar e a gente tem que aprender a lidar com elas, né? Elas têm, como qualquer ferramenta tecnológica, seus prós e contras, né? Vão trazer benefícios e vão trazer problemas aí que a gente vai ter que aprender a lidar. Eu acho importante a gente encarar eles de frente, a gente não ter medo, né? O progresso científico vai continuar, né? Então, acho que a gente tem que aprender a lidar com ele, e essa é uma coisa inerente da nossa sociedade, né? Novas ferramentas vão aparecer e a gente tem que saber lidar com elas, né?